Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu desejo que você seja abençoado poderosamente por Deus, que Deus abençoe você e toda a sua família e tudo que estiver ligado a vocês, em nome de Jesus. E se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe. Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui eu falo sobre Jesus Cristo e a sua palavra. E no dia de hoje eu quero meditar com os irmãos na passagem que Jesus deixou escrito para nós, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 5, que diz o seguinte: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bom, neste contexto, a palavra manso não significa fraqueza, não significa passividade ou ser um capacho de outras pessoas. A mansidão é uma força controlada. Trata-se de alguém que possui grande domínio próprio, é paciente, é submisso à vontade de Deus e gentil com o próximo, mesmo diante de injustiças. Às vezes nós cometemos o erro de achar que ser manso é ser a pessoa que aceita tudo, que abaixa a cabeça para tudo e para todos, que aceita ser, como eu disse, que aceita ser um capacho dos outros, que não se posiciona, sabe, que não toma uma atitude, que deixa as pessoas pisarem nela, deixa os outros humilharem ela. Elas não entendem o seu valor, elas não entendem a sua posição. E o sentido bíblico de manso não é ser isso, não é ser capacho de ninguém, não é ser escravo de ninguém, não é deixar que as pessoas te explorem. É entender que você é precioso para Deus, que Jesus te ama, que Jesus ama você. Ele doou a sua vida por amor de você. Ele te substituiu na cruz. Que você é precioso para Ele, que você é muito importante para Jesus e que você tem grande valor para Ele e que Ele tem um plano para você, um plano para a tua vida e para a tua casa, mas que você precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador e se posicionar em Cristo e se humilhar somente para Jesus e não se humilhar diante das pessoas, porque tem pessoas que quanto mais você se humilha para elas, mais elas te pisam, mais elas te humilham, mais elas te desvalorizam. Então nós devemos nos humilhar diante de Jesus e não diante das pessoas, porque as pessoas, infelizmente, boa parte delas não reconhece o nosso valor, não nos valorizam, não nos dão o devido valor, mas Jesus é aquele que nos dá o devido valor, é aquele que paga um alto preço para nos dar a salvação, para nos dar acesso à presença de Deus. Então, meu querido e minha querida, não se humilhe para as pessoas, não permita que as pessoas te humilhem. Se as pessoas estiverem te humilhando, se afaste dessas pessoas que não te valorizam, que não te respeitam, se posicione, seja firme, mas sem grosseria, sem gritaria, com respeito, com mansidão, com educação, se posicione, né? Tenha diálogo com a pessoa, fale a respeito daquilo que está te incomodando, para que haja uma mudança de postura da outra pessoa, e não para que a pessoa continue te pisando e te humilhando, e você às vezes sofrendo, às vezes até adoecendo emocionalmente, psicologicamente, por ser pisado por outra pessoa. Bom, vamos continuar aqui. No Novo Testamento, o termo usado para descrever a palavra manso é a palavra praus, de origem grega. Era utilizado para descrever um cavalo selvagem que foi domesticado. O animal não perdeu sua força ou energia, mas sua potência agora é útil, disciplinada e controlável. Ou seja, aqui nós podemos entender que a pessoa que é mansa, ela controla, ela tem um domínio próprio, ela tem grande disciplina
ela se controla, não deixe que as emoções a controlam, não deixa que as influências externas mexam nas suas emoções e isso faça com que ela se descontrole, mas ela consegue manter o domínio próprio, o autocontrole, independente das coisas que estão acontecendo ao seu redor. E vou citar aqui dois exemplos bíblicos de pessoas que eram consideradas mansas segundo a Bíblia. O primeiro exemplo bíblico é Moisés, o profeta levantado por Deus para libertar o povo de Israel ali do Egito. Moisés, ele na Bíblia, ele é descrito como o homem mais manso da terra. Em Números, no capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra naquela época. Isso não impedia de Moisés ser um líder forte e destemido diante do faraó, mas demonstrava a sua total submissão e dependência de Deus. Moisés, sendo o homem mais manso da terra, ele tinha coragem, ousadia para entrar diante de Faraó. Não sei se você sabia, mas na época que Deus levantou Moisés, o Egito era a nação mais poderosa da terra. E Faraó era tido como um deus, ele era muito respeitado e até mesmo adorado pelos egípcios. Então não era qualquer pessoa que tinha coragem de chegar diante de Faraó. Mas como Moisés estava cheio da presença de Deus, ele era o enviado de Deus, ele tinha coragem, tinha ousadia, mesmo sendo o homem mais manso da terra, ele entrava diante de Faraó e saía, e Faraó o respeitava, porque sabia que Deus era com ele. E Moisés, ele tinha ciência de que a força dele vinha de Deus, a força dele vinha da sua dependência de Deus. Então nós, como pessoas mansas, uma das suas características também é demonstrar nossa total submissão e dependência de Deus. Não é achar que eu posso, eu consigo, eu faço, desfaço. Não, a minha força, a minha dependência está em Deus, minha força vem de Deus. Sem Deus eu não posso nada, mas com Deus eu posso todas as coisas. Um outro exemplo bíblico de pessoa mansa era o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele mesmo se define como manso e humilde de coração. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29. Jesus, ele não era fraco. Ele expulsou os cambistas do templo. Mas sabia controlar a sua força e se submeter à vontade do Pai, escolhendo perdoar em vez de revidar insultos. Jesus, nós vemos no exemplo ali no Getsemane, onde ele foi capturado e algumas horas depois ele sofreu ali humilhações, foi cuspido, foi humilhado, esbofeteado, e ele manteve a sua postura, ele não reagiu, ele não brigou, não discutiu, não falou nada, ficou em silêncio, confiando no plano de Deus, confiando que Deus estava no controle de tudo. Ele sabia que ele estava alinhado totalmente com Deus, então tudo o que viesse a acontecer fazia parte do plano de Deus. E a mesma coisa acontece conosco. Se nós estivermos totalmente alinhados com Deus, nós não precisamos temer nada, não precisamos temer nenhum imprevisto, nenhuma luta, nenhuma tribulação, pessoas, nenhum levante do inimigo. Não temos nada a que temer, porque Deus está no controle de tudo. E todas as coisas que vierem a acontecer nas nossas vidas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está escrito na palavra de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Jesus, ele manteve a sua postura, manteve o domínio próprio, não se descontrolou, não perdeu a cabeça, mas continuou ali focado naquilo que Deus havia dito para ele fazer, que era permanecer fiel a Deus até a morte e morte de cruz. Jesus foi manso, Jesus foi obediente até a morte, e Deus
e Deus o recompensou. Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome. Deus o exaltou acima de todos os anjos, acima de todos os homens e acima de toda a sua criação. Então, meus amados, se você permanecer fiel a Deus, se você buscar crescer, buscar alinhar a sua vida com Deus, buscar crescer espiritualmente, confiando no plano de Deus, no tempo certo, se você se humilhar diante de Deus e não diante das pessoas, Deus, no tempo certo, Ele vai te honrar, Ele vai cumprir todas as promessas dEle na sua vida, porque pode ter certeza que Deus tem promessas na sua vida, Deus tem promessas para a sua família, para a sua vida, e Deus tem o melhor preparado para vocês. Basta vocês permanecerem obedientes a Ele, confiando no caráter de Deus, confiando que Ele vai cumprir as promessas dele, confiando que ele está no controle de todas as coisas, que no tempo certo as coisas vão se encaixar, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida e você vai ser honrado e você vai alcançar aquilo que você sonha, você vai alcançar as promessas do Senhor para a tua vida aqui nessa terra e o mais importante de tudo, que é a salvação, a vida eterna. Continuando aqui, a promessa de Jesus Cristo em seus ensinamentos, em um de seus ensinamentos mais famosos, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso significa que aqueles que confiam em Deus, em vez de tentarem vencer na base da agressividade e da força bruta, receberão as bênçãos e o propósito divino. Ou seja, aqueles que confiam no plano de Deus, como eu disse, aqueles que confiam que Deus está no controle de tudo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não se desesperam, não se descontrolam, não partem para a agressividade, mas respeitam o seu próximo, agem com educação, respeitam as decisões do seu próximo, respeitam as escolhas de cada um. E por mais que as pessoas possam tentar, às vezes, tentar te prejudicar, tentar fazer o mal para você, tentarem puxar o seu tapete, tentarem, às vezes, agirem com injustiça, cometerem injustiça contra você, mas se você está alinhado com Deus, até o mal que tentarem fazer contra você, Deus transforma em bênção. Assim como aconteceu na vida de José no Egito, o mal que tentaram fazer contra ele, os próprios irmãos de José tentaram o mal contra ele, fizeram o mal para ele, venderam ele como escravo, mas Deus, tudo aquilo, Deus fez com que o mal que tentaram contra ele se transformasse em bem. E no final, Deus deu vitória, no final Deus deu vitória a José, Deus o honrou, Deus o exaltou, porque ele foi fiel em todo aquele processo, em todas aquelas lutas, ele permaneceu fiel, alinhado com Deus, obedecendo a Deus, permaneceu mantendo seu caráter, agradando a Deus em todos os sentidos, e no final ele recebeu o cumprimento da promessa que ele havia recebido da parte de Deus através dos sonhos que ele havia tido. E assim também acontece conosco, se nós formos fiéis ao Senhor, independente das injustiças, das lutas, dos atrapalhos, de tudo que fizerem contra nós, permanecemos mansos, permanecemos prudentes, sábios, agimos conforme a palavra de Deus nos ensina, agimos seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que ele era manso, mas ao mesmo tempo, quando ele precisava, ele tinha pulso firme, ele agia ali como naquela ocasião em que ele expulsou os cambistas do templo, ele se posicionou da maneira que deveria, com respeito, sem agredir ninguém, mas mostrando qual era a vontade de Deus. E assim também nós permanecemos fiéis ao Senhor no tempo certo, na ocasião certa, Deus vai nos honrar e vai cumprir as promessas dele nas nossas vidas. Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo já está um pouco longo. Peço que você, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, comente, compartilhe com seus amigos. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe você poderosamente e toda a sua família, e até o próximo vídeo.